também. Então existem assim esses elementos aí, eles estão, né? Essas bactérias aí estão espalhados pelo planeta todo, tá? Em ambiente radioativo também, e por aí vai, em que é lugar, tá? Se a vida aguenta, o que o pessoal defende é o seguinte: se a vida aguenta tudo isso aqui na Terra, então o leque de planetas onde poderia existir aumenta muito mais. Você não precisa ser uma Terra perfeitinha para que tudo isso aconteça. Isso que o pessoal argumenta, tá? Pode ser uma lua congelada, você pode ter água no fundo das crateras. Então, tudo isso tem tem essas condições aí, que o importante não é ser perfeito, né? O importante é ter as condições para que a vida possa existir. Pode ser um mundo infernal que mesmo assim a vida dá seu jeito. A outra questão é a famosa equação de Drake, né? Então, o astrônomo Frank Drake, lá em 1961, escreveu uma equação para estimar quantas civilizações seriam capazes de se comunicar com a gente, né, via ondas de... O que a equação faz? Ela multiplica uma série de fatores, tá? Então, ela quer calcular o N, que é o número de civilizações. Ela multiplica um monte de fator e, a partir disso, ela faz uma conta baseada, muita coisa ali em chute, tá? E aí, com essa conta, a gente chega num determinado valor, se não me engano, já chegaram a 65, 35, tem uma última medida aí, 20 e poucos, né? Então, o que seriam esses números? Seria um número de civilizações avançadas que a gente teria, pelo menos, né, aqui na Via Láctea. E o problema aí principal da equação de Drake, né, é que a maioria dos fatores a gente não conhece direito, né? Então, dependendo do que você achar por aí, né, você tem que colocar, mas na verdade a maior parte dos fatores são chutados. E aí, quando você chuta para um lado mais otimista, dá um número maior de civilização. Você chuta menos otimista, dá um número menor de civilização. Hoje, com o avançar das coisas, né, quando o Drake criou essa equação, olha que loucura, né? Quando o Drake criou essa equação, não existia nem exoplaneta nenhum. E hoje a gente já consegue testar com várias questões, tá? Bem, o ponto filosófico da equação do Drake, né, ele é bem poderoso, né? Se você for minimamente otimista em cada fator, a conta estoura. A galáxia deveria estar fervilhando de civilizações, tá? E não está. Então essa é uma grande... Não está, né? Se tiver, ainda não veio. Será que veio aqui nos visitar? Isso aí vocês vão chegar nessa conclusão no final, né? Então a gente está exatamente nesse ponto aí em que a história, né, dá uma grande virada, porque se deveria ter, né, tanta gente lá fora, segue a pergunta mais incômoda da ciência, né, que é então, onde está todo mundo? Essa pergunta, ela tem nome, ela se chama Paradoxo de Fermi e conta a lenda que em 1950, durante um almoço no Laboratório Nacional de Los Alamos, né, o físico Enrico Fermi, o mesmo cara que construiu o primeiro reator nuclear, que fazia cadeia em massa de forma controlada, ele estava conversando com os colegas, né, sobre disco, sobre volante, sobre a vida, né, em geral, né, e no meio dessa discussão toda, né, ele soltou a pergunta aí que assombra todo mundo. Se tá cheio de vida aí, onde que tá todo mundo? Só para posicionar vocês na história, em 1947 a gente teve dois eventos muito importantes de OVNI caindo ou sendo resgatado, supostamente resgatado, que é o acidente de Roswell, foi em 1947. A fala do Fermi aí foi em 1955, ó, 1950, desculpa, né? Então, onde que está todo mundo? Não sabe. A Via Láctea
teria mais de 13 bilhões de anos, uma civilização tecnológica, mesmo viajando devagar, sem nada mais, né, rápido que a luz, levaria no máximo uns poucos milhões de anos para então colonizar a galáxia inteira. Esses alguns milhões de anos parece que é um número muito grande, né? Mas é um piscar de olho aí que a gente tem dentro da história. Então, se a vida inteligente é comum, alguma civilização já deveria ter surgido milhões ou bilhões de anos antes da gente, e aí, né, já deveria ter colonizado tudo, ou pelo menos deixado sinais por toda parte, que é o que acontece normalmente, né? Mas sondas, transmissões de rádio, estruturas gigantescas em volta de estrelas, né? Mais do que a gente vê quando aponta os telescópios e as antenas, é nada. É um silêncio absoluto, tá? A gente procura sinais de ondas de rádio, né, para uma civilização avançada, e a gente emite também esses sinais. Quando a gente manda sinais, a gente chama, olha, quando a gente escuta, né, a gente chama de SET, que é Searching for Extraterrestrial Intelligence. E quando a gente manda sinais, a gente chama de MET, que é Messaging to Extraterrestrial Intelligence. E até hoje nada, nenhuma transmissão, nada aconteceu sobre esse evento, sobre essa busca aqui na Terra. Então, tem essa questão muito legal. Alguns pontos muito interessantes do Projeto 7. O Projeto 7 ele tinha um negócio que era o seguinte: eles pediam para você deixar seu computador ligado, que de madrugada eles iam entrar no seu computador, iam ajudar a processar os dados do SET no seu computador. Muita gente, eu participei, chamava SET at Home, tem um arrobinha ali. Então é um negócio muito legal que o pessoal fez na época para poder, digamos assim, divulgar, né, os resultados aí, do Projeto 7. Lembra que eu falei no começo, né, que tudo isso, a cultura pop está permeando tudo isso? O Projeto 7 ele é retratado naquele filme belíssimo, que é um livro também, Contato, do Carl Sagan. O paradoxo de Fermi, voltando aqui para contar umas coisinhas para vocês, muita gente, aliás, quem acredita que existe vida no universo, fala que não é um paradoxo. E muita gente fala que nem foi o Fermi que falou isso. Ué, mas por que falaram para ele? Porque ele era ganhador do prêmio Nobel. Então ninguém encheu o saco dele, ninguém ia ter coragem de chegar pro Fermi, né? E falar: Fermi, meu amigo, você tá maluco com esse negócio aí de vida, esquece isso. Entendeu? Porque o cara era simplesmente ganhador do prêmio Nobel, ninguém ia se meter com o Fermi, não. Tá? Então, mas tem um pessoal que fala que não é nenhum paradoxo e nem foi o Fermi que falou isso, né? De onde está todo mundo. E esse grande silêncio aí persiste aí até agora, tá? E por isso que é o paradoxo Fermi, né? Se o universo está cheio de vida, cadê todo mundo, tá? Cadê todo mundo? Eu não acredito, né, que tenha essa vida inteligente passando por aí, né? Mas, né? Será que a gente está sozinho ou não? Uma outra coisa muito legal para falar para vocês sobre o paradoxo de Fermi, que é o seguinte: ele parte de uma premissa básica, tá? Porque é o seguinte, pessoal. O que é, primeiro, quando a gente fala de vida inteligente, a primeira grande questão que tem é o seguinte: o que é vida? Só isso aí tem uma galera que já se mata discutindo o que é vida. Inteligente é pior ainda. O que é uma vida inteligente? Formiga é uma vida inteligente? Golfinho, polvo são inteligentes? Então, assim, um vai achar que é, o outro vai achar que não é e tal. Eles tentaram, né? Vamos dizer assim, meio que parametrizar tudo isso. E aí, dois caras, né? Que é o Morrison
e o amigo dele,